Em Hebreus 13:8, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Quando nós falamos de fé, estamos falando de nossa crença, de nossa confiança em Deus. Estamos falando do nosso relacionamento com Deus. Estamos falando da nossa esperança em Deus. E a nossa esperança em Deus, nossa crença em Deus tem um caminho, que é Jesus. E esse texto fala sobre Jesus e diz que esse Jesus que é o caminho que leva a Deus, ele é o mesmo ontem e hoje será para sempre. É importante essa afirmação porque na sequência do versículo 9 diz: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Significa, nós estamos vivendo dias, ainda hoje, mais fortes do que naquela época, de oscilações na questão emocional, também na questão espiritual, onde tornou-se comum a troca de várias questões, como o endereço, você muda de trabalho, você muda as coisas hoje muito rápido. E daqui a pouco as pessoas também estão mudando de religião, estão atrás ainda, estão à busca ainda de uma solução. Enquanto que aqui diz que Jesus Cristo, ele é o mesmo. Então algumas pessoas eles têm essa oscilação e mudam de religião porque certamente também por causa da decepção que podem ter na sua crença, naquilo que creem, né? E esse texto diz para nós nos cuidarmos e não nos deixarmos envolver por várias doutrinas, inclusive estranhas. Então nós estamos vivendo dias hoje onde se tem muita opção religiosa. E o nosso país é um país muito místico. É um país onde você tem muita religião. Inclusive tem aquele ditado, né, que toda religião leva a Deus. Todo caminho salva. E o desejo de Deus é que você acerte o caminho para desfrutar dele e de suas promessas. Eu me lembro uma vez, quando eu era jovem, um pregador disse: a religião é a forma do homem tentar chegar a Deus, mas o cristianismo é a forma que Deus trouxe o homem para ele. É o amor de Deus. Então, como é importante nós realmente estarmos que nem Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido. Em quem está baseada a nossa fé. Em quem está baseada a nossa convicção de perdão, de transformação, de mudança de vida. Para nós desfrutarmos de um crescimento e um desenvolver desta fé e podemos a cada tempo desfrutarmos daquilo que é o melhor de Deus para nós. Paulo fala sobre progresso e gozo na fé. Então você, quando tem esta fé em Jesus Cristo e você se mantém nela e vive por ela, você tende a cada vez mais desfrutando de coisas novas, de bênçãos, e você vai vendo o que ele prometeu, Jesus na terra, que eu vim trazer vida e vida em abundância. Eu estou pregando o evangelho há muito tempo já, mas eu nasci num lar cristão. E eu fui convidado para pregar numa das congregações de Porto Alegre uma vez, da Assembleia de Deus, e era a congregação de Camaquã. E lá estava um amigo do meu pai, da época que ele havia se convertido, um pastor. E aquele homem me convidou, sabendo de quem eu era filho, ele me conheceu criança. E eu preguei naquela noite esta mensagem, porque eu estou falando de 20 anos atrás. Os dois já não vivem mais, nem meu pai, nem esse homem. Mas eu me criei ouvindo falar de Jesus, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre.
E eu comecei a experimentar isso, então, na minha vida, esta fé de confiar em Jesus. Eu me lembro uma vez que eu li João 10:10, que diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E eu disse: Deus, eu queria tanto desfrutar disso aqui, ter isso aqui. Ele passou a me abençoar e me disse: vou te pedir agora e vou te dizer uma outra coisa. Como tu estás desfrutando, fale para os outros que é possível para eles também. A vida de Deus é para todos. Agora, quando nós falamos de que Cristo é o mesmo ontem, hoje, será para sempre, é inclusive para dar um entendimento e uma convicção de que a nossa fé, ela está relacionada a um Deus que é o Criador de todas as coisas. Quando você vai ao livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então você vai ver uma coisa, que o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus, mas Deus diz a nossa imagem. Ali está o Pai e o Filho. Ali está Jesus. Abra comigo a tua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 15. Diz: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ele tenha a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ele aqui quem é? Jesus. Em Apocalipse diz que Jesus Cristo, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. E nós temos que ter um cuidado para nós não termos uma ideia de Jesus somente na questão daquele homem que andou na terra. A missão dele na terra foi para o propósito divino, mas ele é Deus, Filho, antes de todas as coisas. Eu já vi pessoas com pena de Jesus. Ele é o Filho de Deus. Nós temos aqui uma cruz aonde ele se entregou por nós, mas ele não está mais nesta cruz. Esta cruz está vazia em todos os lugares. E uma das coisas que eu tenho confiança é que ele não está inclusive no túmulo. Não é porque eu fui a Jerusalém um dia e dei uma espiada lá dentro. Quando nós fomos a Jerusalém, nós visitamos inclusive o lugar que é o possível túmulo de Jesus, mas eu não fui lá tirar uma dúvida. Eu queria ver esse lugar como é que está. Até porque quando nós fizemos uma santa ceia no jardim do túmulo, eu pude dar uma palavra. Eu disse: a minha convicção de que ele não está ali dentro não é pelo fato de eu estar aqui hoje. A minha convicção é porque ele entrou no meu coração lá em Porto Alegre. Eu passei a desfrutar dele lá em Porto Alegre, vivo, ressurreto, dentro do meu coração. Então aqui nós temos essa explanação da pessoa de Cristo como Filho, ser Deus como Pai, onde todas as coisas foram criadas por Ele e pelo Pai. Então quando você fala que Ele é o mesmo ontem, significa Ele, embora tenha tido uma missão e andado por esta terra, Ele continua sendo o mesmo. Ele se fez homem, Ele habitou entre nós. Em João capítulo 1, no versículo 14, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio a esta terra, Ele esteve entre nós. Ele se fez homem, assumiu a forma de homem para uma missão. Mas logo depois dessa missão, que Ele morreu, ressuscitou, Ele voltou para estar junto com o Pai. E quando você lê em Apocalipse, você vê quando João o encontrou, e João se depara, né, com alguém de uma forma gloriosa, porque ele já estava glorificado. E João diz em Apocalipse que ele era semelhante ao Filho do Homem. Ele era parecido como era na terra, mas ele estava glorificado. Então hoje ele está sentado à direita do Pai, cheio de glória. Ele é poderoso.
Então, como é importante a nossa fé nesse entendimento de que a cruz, aquele que esteve na terra, foi um plano, um propósito, mas ele morreu e ressuscitou e está à direita do Pai. Voltou a ter a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Eu me lembro uma vez um irmão que estava ensinando, ele estava num seminário no exterior, ele estava ensinando sobre o poder de Jesus e o poder que há no nome de Jesus. Ele falou uma coisa muito importante, que quando você cita o nome de Jesus na terra, você está citando alguém que está presente conosco em espírito, mas alguém que está junto do Pai. Então, quando você cita em nome de Jesus, este que você citou o nome dele, está à direita do Pai, citando o teu nome para a resposta. É forte isso. Então, a nossa fé é realmente em um Deus que se fez homem por uma missão, se entregou por nós na cruz, mas hoje está sentado à direita do Pai, acima de principados e potestades, e tem poder sobre todas as trevas, sobre todos os demônios, sobre todas as enfermidades, e tem solução para nós em tudo que nós necessitamos. Vamos dar um forte aplauso para Cristo, aleluia. Agora também, este ser que é o mesmo ontem e hoje, ele se torna participante, atuante em nossa vida quando nós cremos nele. Porque quando nós cremos nele, nós somos, encaixados, reenquadrados num plano divino pelo qual nós somos criados. Nós somos restaurados de novo ao nosso plano original. Deixamos de ser somente criaturas e tornamos daí nele filhos de Deus. E passamos a viver uma vida de fé nele, crendo que ele está em nosso coração, como eu falei antes. E diz então que as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Então, esse Jesus que é o mesmo ontem, significa o nosso ontem também, o nosso pecado, os nossos erros de ontem, tudo que nós sofremos ontem. Nós cremos que esse que foi ontem e é hoje e será o sempre, este mudou a nossa vida e transformou o nosso ontem, para nos dar um presente diferente, um futuro de esperança. São 3 pontos importantes na vida do homem: o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Um passado difícil, decepções, ressentimentos e amarguras, que traz um presente sem esperança e um futuro sombrio. Por isso que a nossa fé nesse Jesus, ela nos muda, nos transforma, apaga o nosso passado, nos livra de maldições, nos livra de ataduras, nos livra de amarras, e nos dá uma condição de termos um presente, uma nova vida no presente, e dizermos que nós estamos em Cristo. E somos então uma nova criatura, e cremos que as coisas do passado ficaram para trás. Eu disse um dia e digo sempre quando eu prego. Então eu coloquei algo que é interessante, que é a minha convicção, que eu entendo que o meu passado realmente me desqualificaria para estar aqui em cima. Eu entendo inclusive que Satanás, que é o inimigo de Deus, que me levou a errar no passado, tirou fotocópia e xerox de todos os meus pecados e tem um arquivo do meu passado. Mas eu creio numa coisa, que a original de todos os meus pecados foram pagas e perdoadas por Jesus Cristo na cruz. Então já não há nenhuma condenação mais sobre mim. Eu sou uma nova criatura. Então o meu presente hoje é: logo já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou aqui com uma convicção de que Deus é poderoso e me deu uma nova vida. Isso me dá uma esperança nova também quanto ao futuro. Porque se você é livre do seu passado e vive um presente de paz, você consegue deslumbrar um bom futuro. A Europa, aquela primeira geração pós-guerra, não queria casar e nem ter filhos. Por quê? Porque havia passado uma decepção. Muitas pessoas tinham perdido seus parentes, seus entes queridos. Muitas pessoas tinham temores. Então, as
pessoas estavam numa insegurança por causa de um passado ruim muito presente ainda. Nós estamos encaminhando agora para 70 anos no final da guerra. Mas quem esteve perto, logo depois que terminou a guerra, tinha temores por causa que o passado era muito próximo. Teve um futuro sem esperança porque o presente era difícil. Mas quando você crê em Jesus Cristo, o seu futuro, ele é um futuro de fé e de crer naquele que realmente te dá uma nova vida e pode fazer tudo novo para ti. Quando nós estávamos começando o ministério, eu atendi um casal. E aquele casal, eles vinham de uma experiência negativa na vida familiar. Foi aqui na Arabutã. Ela vinha de um lar onde ela tinha visto muitas situações complicadas de violência do pai com a mãe. Então, ela casou com um pé atrás. Com um pé não, com os dois pés atrás. E as duas mãos na frente. E ele também casou numa experiência semelhante, porque ele tinha um passado difícil também. Onde ele vinha de um lar de um pai alcoólatra, de um pai violento. Então ele sofreu muito, ele apanhou muito, viu a mãe sofrer, ela também. E os dois, eles viviam muito desconfiados um com o outro. Eles viam muito no outro a mãe ou o pai. E eu ministrei com eles e falei sobre esse Jesus, que ele morreu por nós na cruz, para desfazer toda a maldição, toda a desgraça, todo o ruim que já aconteceu conosco, inclusive em nossa família, para nos dar um presente de paz e descanso, para desfrutarmos de uma nova vida, e temos um futuro de esperança e um futuro diferente. Eu ministrei com eles, eu orei, mas não foi uma vez só, foram várias vezes. Eles eram jovens. E eles não queriam ter filhos. Eu disse para eles, quando é que vocês vão ter filhos? Porque eu creio uma coisa, em alguns momentos o casal está chegando numa fase importante de ter filhos. Às vezes pode acontecer ser difícil, mas em muitos casais os filhos vão ser aquele reboco naquele tijolo que precisava ser coberto. E ali eu disse para eles, vocês precisavam ter um filho. E eles disseram, jamais, não queremos que os nossos filhos passem o que nós passamos. Imagina se daqui a uns dias nós nos separamos. Eu disse, de novo, já ministrei com vocês umas 5 vezes. E vocês me vêm com a mesma conversa. Então eu ministrei com eles mais uma vez. Passaram-se meses. 1 ano e meio depois eu fui pregar em Viamão. Um colega meu tinha uma congregação em Viamão, num ginásio bem na avenida. E terminando de ministrar, e eu fui impor as mãos. Estou falando de 91, por aí. 92, quem sabe. Quando eu vou impor as mãos, não, um pouco mais, 95, 96. Quando eu vou impor as mãos, o que acontece? Um casal sorridente com um nenê no colo. E ela disse para mim, está lembrado de mim? Sim, claro. Olha o nosso nenê. Jesus curou o nosso coração. Nós temos uma família. Eles têm 2 filhos hoje. Esses dias eu fui pregar em Viamão, no jejum nosso. Os filhos já estão lá, grandes. Porque eles creram nesse novo, nesta vida, e venceram, foram livres do passado, tiveram um presente curado e um futuro de esperança. Mas uma das coisas que nós enfrentamos hoje ainda em nossa vida é a ansiedade. Quem não se preocupa com o futuro? Quem não se preocupa com os seus filhos? Quem não se preocupa, né, com os desafios pela frente? Aposentadoria,
Quando a gente passa por uma crise financeira, a gente passa por um problema na nação, a gente fica sempre daí naquela insegurança. Então, nós vivemos e enfrentamos situações que mexem com o nosso emocional, que nos fazem balançar, que nos fazem pensar e que nos dão uma insegurança e uma incerteza. Mas nós temos que saber de uma coisa: a nossa fé, ela não está em alguém que muda, em alguém que vence, em alguém que passa. Ela está naquele que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Jesus Cristo é poderoso. Bênção de Deus, eu quero agora orar com você nesse momento. Pai, toca-nos pelo Teu Espírito. Tu sabes sim as necessidades de cada um. Final de semana pela frente. Aquele que está estressado, cansado, renova suas forças, Senhor. Também cura os enfermos, abençoa as famílias. Abençoa, Deus, cada um nos seus desafios. Em nome de Cristo eu oro. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Estejamos cada vez mais juntos também em uma oportunidade. Vamos nos encontrar. Igreja Encontros de Fé em vários locais da grande Porto Alegre e em Porto Alegre e ainda na nossa sede.